Bom dia, gente. Hoje nós vamos dar continuidade à discussão dos nossos tópicos do componente de educação ambiental e sustentabilidade. Bom, o tópico de hoje da nossa discussão é um pouco de continuidade do que nós já vimos em sala, sobre algumas legislações, alguns decretos que dão esse amparo à Política Nacional de Educação Ambiental, sempre pensando na perspectiva da sala de aula, né, desse contexto educacional. Então, quais são os marcos legais dessa educação ambiental, tanto no cenário brasileiro quanto no estado da Bahia? A primeira lei que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente, ela foi em 1981. É a lei número 6.938, de 31 de agosto. Então, o que é que essa lei ela tinha por objetivo? Ela tinha por objetivo a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições de desenvolvimento socioeconômico aos interesses da segurança. Então, ela foi o primeiro marco legal dessa educação ambiental no cenário brasileiro. Então, quando a gente pensa atualmente, a cada dia que passa, as perspectivas de educação ambiental elas estão sendo mais desenvolvidas, visando uma cidadania responsável e que pense na construção de sociedades que sejam mais sadias e, consequentemente, mais justas, né? Essa política nacional de meio ambiente, ela tinha vários princípios, né? Dentre eles, são 11. Eu vou explicar para vocês alguns, apresentar alguns. O primeiro era uma ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico. O segundo, a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Terceiro, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Quarto, proteção dos ecossistemas com a preservação das áreas representativas. Quinto, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Sexto, incentivo aos estudos e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e proteção dos recursos ambientais. Sétimo, acompanhamento do estado da qualidade ambiental. Oitavo, recuperação de áreas degradadas. E aí ele traz um regulamento dessas áreas especificando qual vai ser o órgão fiscalizador, o órgão representativo, né, dessas áreas degradadas. Nono, proteção de áreas ameaçadas de degradação. E o décimo, que é o de nosso interesse, ele versa sobre a educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Então, é a partir desse momento que a educação ambiental ela nasce como um princípio e um instrumento dessa política ambiental no nosso país. Em seguida, nós temos a Constituição Federal de 1988, que reconhece o direito constitucional de todos os cidadãos brasileiros a essa educação ambiental e atribui ao Estado o dever de promover uma educação ambiental em todos os níveis de ensino. Né? De que forma? Através de uma conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Depois de 6 anos passados, né, decorridos esses 6 anos, nós temos no Brasil a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, né, a LDB número 9.394, de 1996, né, 94/96, que ela foi aprovada em 1996. Então, nessa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, existem poucas menções de educação ambiental. A referência ela é feita somente no artigo 32, no seu inciso 2º, que diz o seguinte: segundo o qual se exige para o ensino fundamental a compreensão ambiental, natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. E no artigo 36 diz o seguinte: segundo o qual os currículos do ensino fundamental e médio devem abranger obrigatoriamente o conhecimento do mundo físico e natural,
e da realidade social e política, especificamente no Brasil. Então, na LDB, a gente não tem nada que seja muito concreto em relação à temática da educação ambiental, principalmente no sentido de que ela seja trabalhada dentro da sala de aula, que envolva a interdisciplinaridade, a transversalidade entre os conteúdos, é algo bem sucinto. Bom, após passados mais 5 anos, instituiu-se aqui no Brasil a Lei 9.795 de 1999. É a Política Nacional de Educação Ambiental, chamada PNEA. Ela veio reforçar e qualificar o direito de todos à educação ambiental, indicando seus princípios e objetivos, os atores e as instâncias responsáveis pela sua implementação, seja no âmbito formal ou não formal, e as suas principais linhas de ação. Então, logo de cara, no seu primeiro artigo, a PNEA ela diz o seguinte: entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Então, diante, né, desse estabelecimento do conceito de educação ambiental, a gente consegue já traçar alguns caminhos do que deve ser feito, do que deve ser trabalhado dentro da sala de aula ou em comunidades, enfim. Um questionamento que eu trago para a nossa reflexão é sobre a qualidade de vida que nós temos hoje atrelada à sustentabilidade, né? Nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, cabe essa reflexão. Bom, nós vivemos numa sociedade que é extremamente capitalista, que coloca as questões ambientais sempre em segundo plano. Então, quando a gente para pensar um pouco nesse histórico de doenças epidêmicas ou pandêmicas, ao longo dos tempos, a gente deve pensar que elas estão ligadas a um modelo de humanidade, de sociedade, ao modelo de sociedade que a gente vive, né? As doenças, elas são fenômenos sociais, não são só fenômenos biológicos, né? A partir do momento em que a humanidade ela começa a interferir no meio ambiente, começa a intensificar a exploração nesse espaço, começa a modificar esse meio ambiente, né? Primeiro foi com a agricultura, em seguida com o extrativismo vegetal, animal, em seguida surge o capitalismo, né? E nós aderimos a esse modelo de sociedade. Em seguida nós temos a Revolução Industrial, onde se visa um maior trabalho em uma grande escala, né, de produção em tempos mais curtos. Então, com o advento desse sistema capitalista e permitindo a expansão comercial do mundo, a gente percebe que nós estamos numa era de globalização, em que produzimos mais mercadorias em períodos menores. E isso gera consequências para o meio ambiente, né? Essas consequências em larga escala, elas não estão sendo levadas em consideração. Não estamos pensando nessas consequências no meio ambiente. Só a degradação que está acontecendo sempre e atitudes não são tomadas para se reverter essa situação. Então, essas doenças que estavam adormecidas nesse ambiente selvagem, né, ou alocadas em animais, elas começam a se proliferar na humanidade. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa discutir sobre esses impactos ambientais na vida da população. E a escola ela deve ser um espaço de troca de conhecimentos, de construção de conhecimentos sólidos e que são, de fato, essenciais à vida, né, desses educandos, à nossa vida, de um modo geral. A educação, ela sempre passa por processos de transformação, né? E aí, logo após essa publicação da PNEA, em 1999, logo em 2001, nós temos a aprovação do Plano Nacional de Educação.
apesar da inclusão da educação ambiental como tema transversal ser uma grande conquista, o que consta nesse plano é que ela deve ser implementada somente no ensino fundamental e médio, com observância de alguns detalhes, né? Então, ela deixa de obedecer o que estabelece a PNEA, né? Essa Política Nacional de Educação Ambiental, pensando na educação que valorize conhecimentos, habilidades, atitudes, né? E que deve se perpassar desde a educação infantil e agora dá esse enfoque somente para o ensino fundamental e o ensino médio. Em 1997, nós temos a aprovação dos parâmetros curriculares nacionais. O que são esses parâmetros, né? O que eram, aliás, porque eles não estão mais sendo utilizados atualmente. Por quê? Vou explicar um pouco mais à frente. Bom, esses parâmetros curriculares nacionais, eles consistiam em recomendações para a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, eles apresentam assuntos que deveriam atravessar as diversas disciplinas. Eles eram divididos em 6 temáticas e uma delas era meio ambiente. Então, existia um material somente de educação ambiental que apresentava esses objetivos educacionais, quais eram esses temas, as formas de abordagem, entre diversas outras dicas que poderiam ser trabalhadas em relação à educação ambiental na sala de aula. Já em 2013, nós temos as diretrizes curriculares nacionais. O que eram essas diretrizes? Então, foram estabelecidos alguns eixos temáticos que eram norteadores para os professores trabalharem, né? Temas diversificados dentro da grade curricular. A recomendação era que esses eixos temáticos propiciassem o trabalho em equipe, além de contribuir para a superação do isolamento das pessoas e dos conteúdos. Então, os professores com os estudantes, eles tinham a liberdade de escolher quais os temas e os assuntos que queriam estudar, de uma forma que fosse contextualizada. Eu vou tentar colocar esse quadro para vocês visualizarem melhor o que eram essas diretrizes curriculares. É um documento bem extenso, eu vou anexar na plataforma também, e ele versa diversas temáticas, trabalha, aborda, discute várias temáticas, desde critérios e orientações para a educação do campo, educação quilombola, educação indígena, educação das relações étnico-raciais, educação em direitos humanos, e o último item de discussão são as diretrizes curriculares para a educação ambiental. O que é que traz essas diretrizes? Ela indica, né, alguns marcos conceituais, políticos, históricos, dentro dessa perspectiva da educação ambiental. Volta-se novamente a discutir essa educação ambiental desde a educação básica, né, até o ensino superior. Então, a gente percebe que tem uma ampliação das discussões de educação ambiental que agora vai até as universidades. Em 2019, nós temos a aprovação da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Então, quais são os impactos dessa base, né, para a realidade da educação básica? No que tange principalmente às temáticas de educação ambiental. Bom, a BNCC, ela tem uma nova orientação, ela propõe uma nova reorganização pedagógica baseada em competências e habilidades, né? Desde a educação ao ensino fundamental, inicialmente, que já está aprovada, ao ensino médio. Essa BNCC, ela traz consigo os temas contemporâneos transversais. Na aula anterior, eu apresentei para vocês esse fluxograma que mostra a subdivisão desses temas contemporâneos, né? Então, esses temas eles são divididos em 15 temáticas, sendo que uma delas é meio ambiente. Essa temática de meio ambiente, ela acaba se dividindo em 2 subitens, né? O primeiro é educação ambiental e o segundo é educação para o consumo. E qual o objetivo de se trabalhar esse tema contemporâneo transversal dentro da sala de aula, né? O que diz a BNCC?
eu vou apresentar para vocês o que esse documento mostra para a gente. Como a determinação de referência nacional obrigatória para elaboração ou adequação dos currículos e propostas pedagógicas, né, são considerados como conteúdos a serem integrados aos currículos da educação básica a partir das habilidades a serem envolvidas pelos componentes curriculares. Ademais, a BNCC recomenda incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Então, trocando em miúdos, essa temática dos temas contemporâneos transversais em relação ao meio ambiente, né, esse novo documento norteador, ele explica para a gente quais são os caminhos que nós devemos trilhar para alcançar essas habilidades, né, atrelado aos componentes curriculares. Trocando em miúdos, né, a aplicabilidade desses temas contemporâneos dentro da temática de meio ambiente são formas de problematizar, de contextualizar, de acordo com a realidade dos alunos, essas temáticas que perpassam as discussões ambientais. Então, quando a gente pensa, né, na Base Nacional Comum Curricular, por que eu estou apresentando para vocês esse documento? Nós estamos fazendo um apanhado histórico, né, desses marcos legais a nível nacional. Eu vou postar outro vídeo porque ficou muito extenso. Eu vou postar outro vídeo dando continuidade dos marcos legais da educação ambiental no estado da Bahia, mas a BNCC, né, falando desse cenário nacional, ela apresenta muitas controvérsias. E eu acho muito válido que vocês tenham conhecimento desse documento. É um documento extenso e que a comunidade acadêmica tem apontado diversas críticas. Eu vou postar um artigo para leitura a nível de conhecimento da professora Maria do Carmo Galeazzi. Ela trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e faz uma crítica bem contundente em relação à BNCC e as referências que ela faz à educação ambiental. Então, ela faz um estudo para investigar a inserção dessa educação ambiental na BNCC desde a educação infantil e no ensino fundamental. Ela faz uma análise documental mostrando sínteses acerca do que vem sendo tratado em relação a essa temática, né, da educação ambiental. Então, os resultados que ela indica é que a educação ambiental é um movimento de luta que durante muito tempo tem tentado encontrar o seu espaço dentro da sala de aula, dentro da escola, e é lamentável a perda desse espaço na BNCC. Então, ela aponta essa crítica, né, que essa educação ambiental, ela precisa ser trabalhada desde a educação infantil, né? Não tem por que tirar isso da grade curricular desse nível de ensino. Então, ela se apresenta contrária, apresenta os seus argumentos, enfim. Bom, eu gostaria de agradecer vocês e dizer que a universidade, ela tem feito um levantamento acerca dos caminhos que vão ser traçados nesse momento de pandemia. Está sendo distribuído um questionário online para nós professores. Eu já preenchi esse questionário tentando encontrar alternativas para continuidade das aulas e eu espero que vocês não fiquem prejudicados diante dessa situação. O que eu posso dizer de antemão é que o que eu puder estar fazendo para a gente não ficar prejudicado na finalização dos componentes, principalmente esses componentes de 30 horas que a gente já estava próximo de terminar. Então, eu vou tentar entrar em contato com a decana para ver a possibilidade de vocês entregarem as atividades de forma virtual, os trabalhos, vocês façam vídeos e postem no Siga e estarem postando os trabalhos manuscritos no Siga também. Então, eu tô tentando
entrar em contato com ela para ver essa possibilidade. E no mais, a gente vai trocando essas informações e tentar não perder o contato. Um abraço e até breve.